Pare de tentar ser entendido, de justificar cada decisão, cada silêncio, cada passo que você deu com o coração na mão. Você se cansa de tentar convencer quem não quer ouvir, de provar seu valor a olhos que já decidiram não vê-lo. E esse cansaço não é fraqueza. É o primeiro sintoma de liberdade. Porque chega um ponto em que você entende que a vida não é sobre ser compreendido, mas sobre ser coerente consigo mesmo. E quando entende isso, tudo muda. Talvez você esteja ouvindo isto hoje porque se sente exausto, porque passou anos dando explicações a pessoas que não as mereciam, pedindo desculpas por ser quem é, mendigando compreensão em relações onde a empatia sempre faltou. Você viveu tentando fazer com que suas palavras acalmassem mal-entendidos, que suas intenções fossem vistas com bondade, que suas decisões fossem aceitas. Mas quanto mais explica, mais sente que perde algo de si. E esse algo é o seu poder. A necessidade de explicar constantemente o que faz é uma das formas mais sutis de escravidão emocional. É uma corda invisível que o prende à aprovação alheia. Você começa querendo ser entendido, mas acaba vivendo para convencer. E o pior é que, nesse processo, você se dilui. Deixa de agir por convicção e começa a agir por defesa. Justifica-se antes de ser acusado, pede perdão por existir e transforma sua autenticidade em argumento. É uma forma silenciosa de autoabandono. E se eu lhe dissesse que deixar de dar explicações não o torna frio, mas livre? Que a indiferença, bem compreendida, não é desinteresse, mas domínio? Que o silêncio, no momento certo, pode ter mais poder do que 1000 discursos? Eu sei, em uma sociedade que nos ensina a agradar, falar de indiferença soa como rebeldia. Mas talvez seja a única rebeldia saudável que resta. Porque deixar de dar explicações não é fechar o coração. É deixar de entregá-lo a quem não sabe sustentá-lo. A mente humana tem uma necessidade profunda de validação. Desde crianças, aprendemos a buscar a aprovação dos outros para nos sentirmos seguros. Mas chega uma etapa de maturidade emocional, uma que poucos alcançam, em que você descobre que a verdadeira paz não vem de ser compreendido, mas de compreender a si mesmo. Aí começa o verdadeiro domínio de si. Pense, quantas vezes você pediu desculpas por algo que no fundo não lamentava? Quantas vezes explicou sua ausência, seu silêncio ou sua mudança apenas para não parecer distante ou ingrato? E quantas vezes sentiu que depois disso não havia ganhado compreensão, mas uma sensação de vazio? Isso acontece porque a explicação não cura o que o outro não quer entender. O único resultado é o seu desgaste, enquanto o outro permanece o mesmo. Quando você deixa de dar explicações, algo dentro de si se reorganiza. Descobre uma quietude diferente, a da alma que já não precisa se defender. Passa a falar menos e observar mais, a responder apenas quando faz sentido e a guardar silêncio quando sabe que suas palavras seriam desperdiçadas. Essa transformação não acontece de um dia para o outro. É um processo, mas, uma vez atravessado, não há retorno. E não é orgulho, não é ego. É sabedoria. É a compreensão profunda de que sua energia é limitada e que você não pode gastá-la justificando o que faz bem. É reconhecer que o mundo não precisa entender seu caminho para que ele seja válido. O sábio age com coerência, não com permissão. Ele sabe que a razão, cedo ou tarde, se defende sozinha. A maior das ironias é que, quando você deixa de dar explicações, as pessoas começam a ouvi-lo mais. Porque o seu silêncio já não é vazio, mas presença. Porque suas ações, sem adornos, têm um peso que as palavras jamais poderiam ter. A calma torna-se sua mensagem, a serenidade seu idioma. E os mesmos que antes exigiam razões, acabam confrontados com a verdade que evitavam ver, que não precisavam entender-lo, mas respeitá-lo. Isto não é um convite à indiferença emocional, mas à clareza espiritual, a compreender que o controle sobre sua vida começa quando você deixa de justificar suas escolhas. A partir de hoje você não precisa convencer ninguém para viver em paz.
Não precisa explicar por que se afastou, por que mudou ou por que escolhe o silêncio. Não precisa explicar seu crescimento. O que é feito com virtude se sustenta por si só. Portanto, esta sessão não é para aprender a responder melhor, mas para aprender a calar na hora certa. Não para falar com mais força, mas para falar apenas quando a razão o pede. Não para que os outros o compreendam, mas para que você deixe de depender da compreensão deles. Porque no fim, a liberdade começa aí. No instante em que você já não sente a necessidade de explicar sua existência. No momento em que descobre que não convencer também é uma forma de amor próprio. No segundo exato em que entende que não responder não é rendição, mas escolher a paz em vez do ruído. Hoje você vai aprender que não há melhor vingança do que uma vida tranquila. Que não há melhor resposta do que a calma. Que o silêncio, quando nasce da segurança interior, pode ser mais poderoso do que qualquer palavra. E que quem o feriu, quem duvidou, quem exigiu explicações, mais cedo ou mais tarde, entenderá o que perdeu. Mas quando isso acontecer, você já não estará esperando que entenda. Estará vivendo em paz. Antes de começar, quero que declare seu compromisso deixando nos comentários: a partir de hoje, deixo de me justificar. Essa frase será o seu lembrete de que você não precisa explicar quem é para ter valor. Você está aqui para recuperar sua liberdade interior, para deixar de pedir permissão para ser você mesmo. Este é o momento de parar de viver para convencer e começar a viver com coerência. Sem mais preâmbulos, vamos começar. Primeira lição estoica. O medo de não ser compreendido é uma prisão mental. Todos nós, em algum momento, já fomos prisioneiros da necessidade de sermos compreendidos. Não há grades visíveis, nem guardas a vigiar, mas há algo mais cruel. A ansiedade constante de explicar quem você é, de esclarecer suas intenções, de corrigir as percepções alheias. É uma prisão construída com palavras que nunca bastam. E cada tentativa de se justificar se transforma em mais um grilhão que o prende à aprovação dos outros. Você já se sentiu assim, não é? Aquela sensação de falar e ver suas palavras baterem contra um muro invisível. De mostrar seu coração e receber como resposta a indiferença. De tentar ser claro, justo, autêntico, e mesmo assim, ser mal interpretado. É uma frustração silenciosa, um cansaço que se acumula no peito. E chega um momento em que você já não fala para se expressar, fala para se defender. Mas a alma não foi feita para viver na defensiva. Epicteto ensinava que o ser humano só perde a liberdade quando entrega o próprio julgamento interior. E o medo de não ser compreendido é exatamente isso. Entregar seu critério ao julgamento alheio. Quando você se obsessiona em ser entendido, deixa de se compreender. Quando ajusta sua mensagem para ser aceito, trai a clareza da sua voz. E assim, pouco a pouco, vai se apagando. Já não fala com autenticidade, fala com cautela. Já não diz o que pensa, diz o que acredita que será melhor recebido. É um desgaste que se sente no corpo e na mente. Pense na última vez em que tentou explicar sua forma de agir. Talvez tenha feito com boas intenções, para evitar conflitos, para ser compreendido, para preservar uma relação. Mas quando a explicação se repete sem resultado, transforma-se em uma forma de submissão. O que no início era empatia, vira medo. Medo de ser mal interpretado, medo de ficar só, medo de ser apontado. E esse medo, por menor que pareça, é uma sombra que se infiltra em cada decisão. O estoicismo não propõe frieza, propõe clareza. Não diz para deixar de sentir, ensina a discernir o que merece sua energia emocional e o que não merece. O sábio não busca ser compreendido por todos, porque sabe que a maioria não ouve para entender, mas para responder. Por isso o estoico fala pouco, mas age com precisão. Sua coerência torna-se sua linguagem. E embora nem todos o compreendam, quem o observa sente a força da sua serenidade. Quem vive buscando ser compreendido torna-se escravo do contexto. Cada vez que o ambiente muda, muda seu discurso. Hoje se mostra forte porque alguém o admira, amanhã se mostra fraco porque alguém o critica. Vive adaptando sua essência ao clima emocional dos outros.
Mas quem vive a partir da razão, do próprio centro, não depende da aceitação para sentir paz. Porque a verdadeira paz não vem de ser compreendido, mas de viver conforme o que se considera justo. Sêneca resumiu isso em uma frase imortal: a tranquilidade não está em ser amado por todos, mas em não precisar disso. E essa, embora pareça uma frase simples, guarda uma das maiores revoluções da alma. Libertar-se do medo de não ser compreendido é voltar a si mesmo. É deixar de gastar energia explicando o óbvio. É aprender a permanecer em silêncio quando o outro não está disposto a ouvir. É escolher a serenidade em vez da persuasão. Talvez uma parte de você resista a essa ideia. Talvez pense: se eu não me explicar, vão me interpretar mal. E sim, podem até fazer isso. Mas o que pesa mais? A incompreensão alheia ou a sua paz interior? Quando alguém decide não entendê-lo, nada do que você diga mudará isso. E quando alguém realmente o aprecia, não precisa de explicações para compreender seus atos. Essa é a diferença entre gastar energia e semear calma. Imagine que, a cada vez que se apressa a se justificar, uma pequena chama dentro de você se apaga. No começo, você nem percebe, mas com o passar dos anos sente que seu fogo ficou mais fraco. Já não fala com convicção, fala com medo. Já não escolhe suas palavras, mede cada uma. Já não expressa sua verdade, a edita. O medo de não ser compreendido torna-se um filtro constante entre você e o mundo. Mas esse filtro, cedo ou tarde, acaba separando-o de si mesmo. E como romper esse padrão? O estoicismo oferece um caminho prático. Lembrar o que depende de você e o que não depende. Depende de você agir com virtude, com justiça, com temperança, com coragem. Não depende de você que os outros reconheçam essas virtudes. Depende de você ser claro em suas ações. Não depende de você que os outros as interpretem corretamente. Depende de você ser honesto com sua consciência. Não depende de você que o mundo aprove isso. Quando entende isso, o peso desaparece. A necessidade de se explicar se dissolve. E em seu lugar surge algo mais poderoso: a serenidade de quem sabe quem é. A partir desse momento, sua comunicação muda. Seu tom torna-se mais calmo, suas palavras mais breves, seu olhar mais firme. Você já não fala para convencer, fala para expressar. Já não teme o silêncio, o valoriza. Porque entende que o silêncio, quando nasce da segurança interior, não é vazio, é presença. E assim, lentamente, você recupera o que havia perdido: sua liberdade interior. A liberdade de ser sem se justificar, de agir sem medo de ser mal interpretado, de avançar sem carregar a mochila do julgamento alheio. Lembre-se disso sempre que sentir a urgência de explicar sua forma de ser. A alma não precisa de permissão para existir. E quem vive com coerência, mesmo sem ser compreendido, é sempre respeitado pela vida. Segunda lição estoica: você não deve se explicar para quem não quer compreender. Há conversas que não buscam entender. Apenas desgastar. Há ouvidos que não escutam, apenas esperam sua vez de responder. E há pessoas que não estão confusas, mas confortáveis em sua incompreensão, porque compreendê-lo implicaria questionar sua forma de ver o mundo, admitir que talvez o julgaram mal, aceitar que não eram tão justas quanto acreditavam. Por isso não querem entendê-lo, não porque não possam, mas porque fazê-lo lhes doeria. E você, sem perceber, tem gasto energia tentando abrir portas que o outro decidiu manter fechadas. Essa é uma das formas mais sutis de escravidão emocional. Querer explicar o óbvio a quem não tem interesse em ver. A alma nobre insiste, se esforça, se desgasta para mostrar sua verdade. Mas o estoico aprende, com o tempo, que a clareza não depende do volume das palavras, mas da disposição do outro em ouvir. Se não há abertura, não há diálogo. Só ruído, só desgaste. Você já esteve lá. Sabe bem. Explicando-se uma e outra vez. Repetindo o mesmo com palavras diferentes, esperando que finalmente o compreendam. E o único resultado é sentir-se mais só, mais frustrado, mais cansado. No fim da conversa, não apenas não o entenderam,
como ainda o culparam por exagerado, intenso, dramático. E você fica em silêncio, olhando o vazio, perguntando-se como é possível que sua boa intenção sempre acabe virando um mal-entendido. A resposta é simples e dolorosa. Nem todos buscam a verdade. Alguns só querem ter razão. E quando você fala com alguém assim, nenhuma explicação é suficiente. Pode se desarmar de humildade, mostrar suas feridas, colocar sua alma sobre a mesa, e ainda assim não verão. Porque não estão olhando. Estão defendendo sua versão, seu ego, sua ideia fixa. E não há argumento que atravesse o muro do orgulho. Epicteto sabia disso. Em seu ensinamento, insistia em uma distinção essencial. Não perca sua paz tentando corrigir o julgamento dos outros. Cada pessoa vê o mundo a partir do espelho da própria mente. E se esse espelho está sujo, refletirá distorções mesmo que você esteja de pé, com as melhores intenções. Você não pode limpar o espelho do outro. Só pode manter limpo o seu. Por isso o sábio não se desgasta se explicando. Fala com quem quer aprender, cala diante de quem quer discutir. Porque entende que o diálogo sem abertura não é comunicação, é combate. E a alma não precisa lutar para defender o que já é verdadeiro. Quando você entende isso, algo muda em seu interior. Começa a reconhecer os sinais, o olhar que não escuta, o tom que interrompe, o sorriso que esconde desprezo, e já não entra nessas arenas. Não porque se sinta superior, mas porque entende que o silêncio pode ser uma forma de respeito. Respeito por si mesmo, por sua energia, por sua paz. Sêneca dizia que não há maior sabedoria do que escolher as batalhas que merecem sua alma. Explicar-se a quem não quer compreender é lutar num campo onde só se perde tempo. É tentar convencer o vento a mudar de direção. E enquanto você tenta ser entendido, o outro se alimenta do seu esforço. Porque quem não quer compreender se nutre da sua insistência. Observa-o se justificar. Vê-lo duvidar. Vê-lo baixar o tom. Vê-lo pedir perdão pelo que não deveria. Essa é a verdadeira armadilha. Quanto mais você se explica, mais poder entrega. O estoicismo ensina o contrário. Conservar sua energia é conservar sua dignidade. Calar nem sempre é render-se. Às vezes, é a vitória mais elegante. Porque quando você não responde, o outro fica sozinho com o próprio ruído. E nada incomoda tanto o ego quanto o eco da própria voz. Imagine que sua vida é um jardim. Suas palavras são sementes. Cada vez que você se explica para quem não quer entendê-lo, lança essas sementes sobre pedra. Nenhuma germina, nenhuma floresce. Mas a alma sente o vazio de tê-las perdido. Em contrapartida, quando escolhe bem onde falar, suas palavras caem em terra fértil. Não precisa dizer muito. Uma única frase, dita com coerência, cresce mais do que 1000 justificativas ditas com medo. Lembre-se disso. Você não tem a obrigação de ser compreendido por todos. Seu dever é viver de modo que, mesmo que ninguém perceba, você saiba que agiu conforme a razão. Essa é a verdadeira paz. Olhar para trás e saber que não mentiu, não manipulou, não traiu sua verdade para ganhar aprovação. Se o outro não vê, não é seu problema. Sua integridade não depende da compreensão alheia, depende da sua coerência. Da próxima vez que sentir a urgência de se explicar, pare, respire, pergunte-se: estou falando para ser compreendido ou para ser validado? Se for o primeiro caso, fale com serenidade. Se for o segundo, guarde silêncio. Porque o que busca validação nunca trará paz. A indiferença diante da incompreensão não é frieza, é maturidade. É saber que nem todas as verdades podem ser compartilhadas, e nem todos os corações estão prontos para ouvir. Alguns entenderão seu silêncio mais do que suas palavras. E isso basta. Com o tempo, você verá que quem realmente deseja compreender-lo o fará sem pedir explicações. O observará, o escutará, o sentirá, e sem palavras, o entenderá. Os demais, que continuem falando. Sua calma é seu argumento mais convincente. Sua vida
sua maior declaração. Assim age o sábio. Fala quando a alma do outro está aberta. Cala quando a alma do outro está fechada. E em ambos os casos, conserva a paz. Porque no fim, não se trata de convencer. Trata-se de viver tão alinhado à sua verdade que o mundo não tenha outra opção senão enxergá-la, mesmo que jamais a compreenda por completo. Terceira lição estoica. A verdade não precisa de defesa. A verdade não grita. Não corre atrás de ninguém para que acreditem nela. A verdade simplesmente permanece. E nesse permanecer silencioso, mostra seu poder. Mas nós, humanos, tememos o silêncio. A calma do que não se explica nos incomoda. O medo de que nossa integridade não seja reconhecida nos atormenta. E por isso corremos a defender o que já é evidente. Tentamos justificar o justo, esclarecer o limpo, proteger o que não precisa de proteção. Nessa urgência de convencer, perdemos a serenidade que, ironicamente, prova que tínhamos razão. Pense nas vezes em que você sentiu necessidade de se defender de algo que sabia ser falso, um rumor, uma acusação injusta, um olhar mal interpretado. Você sente o impulso de esclarecer, de demonstrar, de falar sem parar. E sem perceber, esse impulso se transforma em um labirinto emocional. Porque quanto mais você se defende, mais parece que tem algo a esconder. Quanto mais fala, mais a sua verdade se dissolve no ruído. A pureza não se demonstra, vive-se. Epicteto dizia: quem tem consciência da própria retidão não precisa de testemunhas. Essa frase contém uma liberdade que poucos ousam sustentar. Porque viver sem se defender exige confiança no tempo, na coerência e na constância dos próprios atos. Exige deixar que a verdade, não as palavras, fale por você. E isso requer uma força interior que o ego não compreende. O ego quer a última palavra, quer limpar a própria imagem, quer que todos o vejam como justo. Mas a alma estoica busca algo maior. A serenidade de quem sabe que não precisa convencer ninguém para viver em paz. A verdade tem seu próprio ritmo e sempre acaba vindo à luz. Pode demorar, pode ser distorcida, pode ser negada por um tempo. Mas não precisa de defensores, apenas de paciência. Porque o tempo é um juiz implacável e coloca tudo em seu devido lugar. Quem mentiu tropeça na própria mentira. Quem fingiu se denuncia pela incoerência. E quem agiu com virtude não precisa dizer, eu avisei. A vida diz por ele. Mas há uma razão mais profunda para nossa ânsia de nos defendermos: o medo da rejeição. Não defendemos tanto a verdade quanto a nossa imagem. Dói não sermos vistos como acreditamos merecer. Queremos limpar nosso nome porque, no fundo, temos medo de não ser aceitos. E assim, sem perceber, deixamos que a vaidade se disfarce de justiça. Dizemos que queremos esclarecer as coisas, quando, na verdade, queremos ser admirados por ter razão. O sábio reconhece esse engano e o corta pela raiz, porque sabe que quem vive com coerência não precisa de aprovação, e quem age com retidão não teme o mal-entendido. Sêneca escreveu com clareza: quem se irrita por ser julgado injustamente ainda depende do julgamento alheio. Essa frase fere, porque nos obriga a olhar para dentro. Toda vez que uma injustiça o magoa, pergunte-se: dói por ser falsa ou porque fere o seu orgulho? Se for a primeira, o tempo corrigirá. Se for a segunda, é o ego falando. E o ego, quando ferido, arrasta a alma para batalhas inúteis. Pense nesta imagem. Você caminha por uma praça e uma criança grita algo absurdo sobre você. Você para discutir com ela. Entrega sua energia para convencer. Lá? Não. Você sorri, segue em frente, e o ruído se dissipa no ar. Assim, age o sábio. Não porque se ache superior, mas porque aprendeu a distinguir o que tem peso do que não tem. Nem tudo merece resposta. Nem toda provocação merece sua voz. A verdade é como o fogo. Enquanto você a alimenta com explicações, ela faz cá. Quando a deixa quieta, arde sozinha. A alma forte não busca limpar o nome, busca limpar a intenção. E quando a intenção é pura,
todo o resto se ajusta. Pode ser mal interpretado por um tempo, mas nunca será derrotado pela mentira, porque a mentira tem vida curta e a coerência é paciente. Quem age bem dorme tranquilo, e quem dorme tranquilo já venceu. O estoico entende que sua tarefa não é controlar percepções, mas controlar ações. A virtude é sua defesa, e o silêncio seu escudo. Quando a alma está alinhada com a razão, nenhuma palavra pode manchá-la. Por isso, quando o mundo exigir explicações, ofereça serenidade. Quando o acusarem, ofereça calma. E quando tentarem provocar, ofereça distância. O ruído se alimenta da atenção. A verdade cresce no silêncio. Vivemos numa era em que todos opinam, mas poucos compreendem. Em que cada gesto é analisado, cada frase é cortada, cada intenção é distorcida. E em meio a esse barulho, o estoico escolhe o caminho oposto. Agir com retidão e deixar que o tempo fale. Essa é a rebelião mais poderosa numa sociedade viciada em justificativas. Não reagir. Não cair na armadilha de explicar tudo. Ser um exemplo silencioso de temperança quando todos gritam a própria verdade para serem vistos. O dia em que você conseguir isso, sentirá uma mudança profunda. O corpo relaxa, a mente se esclarece, o coração se torna leve. Porque ao deixar de se defender, você deixa de viver em guerra. E quando não há guerra dentro de si, nada de fora pode realmente feri-lo. Então, lembre-se, a verdade não precisa de defesa. Não porque seja arrogante, mas porque basta a si mesma. Como a luz, não compete com a escuridão. Simplesmente brilha e o resto se dissolve. Faça sua parte, mantenha sua coerência e deixe que o tempo faça o restante. Isso não é resignação, é sabedoria. E se algum dia duvidar, volte a esta imagem. Um rio não discute com as pedras. Ele as contorna, as alisa, as atravessa. Assim age a verdade. Flui em silêncio, paciente, constante. E, quando menos se espera, já abriu o próprio caminho. Quarta lição estoica. O silêncio vale mais do que a justificativa. Há silêncios que pesam e há silêncios que libertam. O primeiro nasce do medo. O segundo, da compreensão. O silêncio do sábio não é covardia, é poder em repouso. Enquanto o mundo grita para ser ouvido, ele observa, respira e escolhe não participar do ruído. Não porque não tem argumentos, mas porque já compreendeu que a necessidade de se explicar é a forma mais sofisticada de insegurança. Quem está em paz com a própria verdade não sente a urgência de defendê-la. Aprendemos que quem cala consente, que se não se defender, perderá, que quem não responde, fica para trás. Mas o estoico vê a cena de outro ângulo. Sabe que, às vezes, quem mais fala é quem mais teme. E quem cala simplesmente se libertou da necessidade de convencer. Porque explicar demais é mendigar compreensão. E a compreensão forçada nunca é verdadeira. Pense nas vezes em que, depois de uma discussão, você ficou com aquela sensação amarga de ter falado demais. De ter tentado esclarecer tanto que suas palavras perderam peso. De ter caído no jogo de quem não queria entender. Mas apenas perder a calma. Ali, nesse excesso, você foi se desgastando pouco a pouco. Se explicou, se defendeu, insistiu, e no final percebeu que a outra pessoa não queria respostas, queria apenas ter a última palavra. O silêncio, em contrapartida, não se desgasta. O silêncio se impõe. Não porque busca dominar, mas porque corta a raiz do conflito. É a espada invisível da alma equilibrada. Sêneca dizia que a melhor vingança é não se parecer com quem lhe fez mal. E isso inclui não replicar o ruído. Quando você escolhe calar diante da provocação, não se rende, se eleva. Afasta-se da lama sem se sujar. E embora o outro pense que venceu, você sabe a verdade mais profunda. Quem domina a língua, domina o destino. Existem silêncios que no começo soam como derrota. Calar quando ferem, quando o acusam falsamente, quando o ignoram, parece injusto. O ego grita dentro de você. Responda. Diga quem você é. Mostre que eles estão errados.
Mas se você consegue resistir a essa urgência, algo diferente acontece. A alma se acalma, a mente se limpa, e, nesse espaço sem ruído, você ouve algo que antes não podia ouvir: sua própria voz interior. Epicteto chamava isso de prohairesis, o domínio do juízo. Nada externo pode perturbá-lo se você não permitir. O silêncio, então, se torna uma muralha invisível. O insulto rebate, a provocação se dissolve, a opinião alheia se apaga. Porque o silêncio não precisa de permissão para ter razão. Ele não responde, mas age. Não argumenta, mas transforma. É a linguagem da força invisível. A maioria confunde silêncio com passividade, mas são opostos. O silêncio do sábio não é o de quem se rende, e sim o de quem escolhe quando e como responder. É uma pausa estratégica. É domínio sobre o impulso. É a consciência que mede o momento e diz: nem tudo merece uma palavra. Porque, quando fala movido pela emoção, você entrega o controle. Mas, quando cala movido pela razão, o poder retorna a você. Imagine a calma de Marco Aurélio diante dos senadores que o difamavam. Ele não os enfrentava, não os desmentia. Sua conduta era seu argumento. Cada decisão justa, cada palavra sóbria, cada ato virtuoso era uma refutação silenciosa. E com o tempo, o rumor se dissolvia diante da evidência. É assim que a verdade funciona. Não precisa gritar, apenas resistir ao tempo. Sêneca escrevia a Lucílio: nem todo ataque merece resposta. O sábio sabe quando o silêncio ensina mais do que o discurso. E ele tinha razão. Às vezes, responder é rebaixar-se. Às vezes, explicar é perder a autoridade. Há olhares que não merecem sua energia. Há situações que só se resolvem com distância. E há pessoas que só aprendem quando já não podem provocá-lo. O silêncio não é fuga. É proteção do que há de sagrado em você. Cada palavra que você pronuncia é energia que entrega. Cada discussão que escolhe é um lugar onde decide plantar sua atenção. O estoico protege sua atenção como o guerreiro protege sua espada. Porque sabe que não há batalha mais importante do que a que trava dentro de si. E se sua mente está em calma, nenhuma palavra externa poderá feri-lo. Quando alguém o provocar, lembre-se disto: o fogo precisa de ar para crescer. Se o alimenta com suas palavras, ele queimará até consumi-lo. Mas se o priva de oxigênio, apaga-se sozinho. Assim funciona a raiva, a crítica, a manipulação. Seu silêncio é o muro que detém o fogo. Sua serenidade é a água que o extingue. Mas não confunda silêncio com repressão. Não se trata de calar por medo, e sim de calar por sabedoria. Não é conter a dor, é elevá-la. Haverá momentos em que falar será necessário, e então suas palavras sairão com a força justa, sem ansiedade, sem excesso, sem violência. Porque o silêncio não o torna mudo, o torna consciente. E é a consciência que transforma a palavra em instrumento de virtude. O estoicismo ensina que cada palavra deve ter propósito. Se não educa, consola ou constrói, sobra. Cada explicação desnecessária lhe rouba presença. Cada discussão sem sentido lhe rouba energia. Cada justificativa nascida do medo lhe rouba dignidade. O silêncio, em contrapartida, devolve tudo isso. Devolve o centro. Devolve o poder. Há algo profundamente belo na alma que não precisa se justificar. Aquela pessoa que permanece calma enquanto os outros gritam, que observa enquanto os outros reagem, que escolhe a paz antes do orgulho. Esse ser, sem dizer uma palavra, ensina o que muitos livros não conseguem explicar. Porque o silêncio não se ouve, mas se sente. E quando alguém está em paz consigo mesmo, sua simples presença organiza o ambiente. Por isso, da próxima vez que sentir a urgência de se defender, de se justificar, de falar para provar algo, faça uma pausa. Olhe o céu. Respire. Pergunte-se se suas palavras somarão ou se apenas manterão viva uma batalha inútil. Se descobrir que o único desejo é ter razão, escolha calar. Porque o silêncio não precisa de testemunhas, apenas de coerência. E lembre-se,
As palavras podem ser armas, mas o silêncio é um escudo. As primeiras ferem, o segundo protege. As primeiras se desgastam, o segundo se fortalece. E no fim, quando a tempestade passa, o silêncio do sábio permanece intacto, sereno, firme, inquebrável. Calar não é perder. Calar, quando o faz a partir da virtude, é a forma mais elevada de domínio. Porque quem domina a própria língua domina o próprio destino. E quem domina o próprio destino já não precisa justificar nada. Quinta lição estoica. Não se rebaixe tentando ser compreendido. Não há traição maior à alma do que distorcer-se para ser aceito. E ainda assim, nós o fazemos. Uma e outra vez. Abrandamos nossas palavras para soar mais gentis. Reduzimos nossas ideias para não incomodar. Silenciamos verdades para não parecer arrogantes. E acabamos nos tornando sombras do que realmente somos, esperando que essa sombra seja mais amada do que a pessoa verdadeira. É uma forma silenciosa de escravidão. O desejo de ser compreendido a qualquer preço. Mas há algo que ninguém lhe diz. Enquanto você se esforça para ser entendido, afasta-se de si mesmo. Cada explicação desnecessária, cada gesto de complacência, cada palavra que altera sua essência para caber, vai desgastando seu caráter até que um dia você desperta vazio, estranho, confuso. Conseguiu ser aceito. Sim, mas ao custo de desaparecer. O sábio não busca compreensão, busca coerência. Porque compreender não é tarefa de quem fala, e sim de quem escuta. Seu dever é expressar-se com clareza, agir com virtude e manter o centro. O que os outros fizerem com isso já não lhe pertence. E se o preço da sua coerência é não ser compreendido, aceite esse custo com serenidade. Marco Aurélio escreveu com lucidez. Faz o que é certo, o resto que digam o que quiserem. Não há liberdade mais profunda do que viver sem prestar contas ao mal-entendido alheio. Sêneca também o sabia. Durante anos foi acusado de contradição, de hipocrisia, de ensinar virtude enquanto servia ao poder. Mas ele não gastou a vida esclarecendo rumores. Sua defesa foi sua conduta, sua obra, sua constância. Porque quem age com retidão não precisa provar pureza. A coerência se revela com o tempo. O ruído desaparece. A virtude permanece. A necessidade de ser compreendido nasce do medo da rejeição. E o medo da rejeição vem do ego que busca validação. Você não se rebaixa apenas quando cede aos outros, mas também quando se ajoelha diante do próprio desejo de agradar. A alma forte não se define por quantos a entendem, mas por quantas vezes permanece fiel ao próprio princípio, mesmo quando ninguém a acompanha. Essa fidelidade é a verdadeira coragem. Pense em quantas vezes você sentiu essa pontada. Explicar-se a alguém que não ouve, justificar suas decisões a quem já o julgou, tentar traduzir sua profundidade em uma linguagem superficial. Valeu a pena? Cada vez que você se explicou mais do que o necessário, sua paz diminuiu. Cada vez que tentou agradar, seu poder se dissolveu. E cada vez que pediu compreensão onde não havia interesse genuíno, sua alma se cansou um pouco mais. O estoicismo ensina a aceitar o mal-entendido sem perder o equilíbrio. A reconhecer que nem todos têm a capacidade ou a disposição de vê-lo com clareza. E tudo bem. Nem todos estão no mesmo ponto do caminho. Alguns interpretarão sua calma como frieza, seu silêncio como fraqueza, sua firmeza como arrogância. E você não precisa corrigi-los. Deixe que vejam o que podem ver. O que não compreenderem, o tempo revelará. Quando você se rebaixa para ser compreendido, confunde empatia com sacrifício de identidade. Empatia é construir uma ponte. Rebaixar-se é demolir seu templo para que o outro se sinta confortável. E se, cada vez que alguém não o entende, você abaixa suas paredes, em breve não restará nada. A alma precisa de limites para conservar sua forma. A compreensão autêntica ocorre entre iguais em integridade, não entre quem se desfigura e quem exige compreensão sem reciprocidade. Epicteto diria: não busques agradar a todos, mas a ti mesmo. E não se trata de egoísmo, mas de harmonia interior.
da serenidade de olhar o próprio reflexo e reconhecer que não se traiu, porque há uma compreensão mais importante do que a do mundo, a sua. Entender-se, perdoar-se, sustentar-se. Ser esse testemunho interno que lhe diz: eu sei quem sou, mesmo que não me entendam. A alma forte se mede pela capacidade de permanecer digna quando ninguém a valida. Porque a compreensão do outro pode mudar, mas sua coerência não deve. E se você se mantiver firme, pouco a pouco o mundo se reorganiza. Alguns se afastam, outros retornam com outro olhar. E os poucos que o compreendem sem esforço são os que realmente importam. Não se rebaixe para ser compreendido, porque quem exige explicações constantes não quer entender, quer controlar. E a liberdade começa quando você reconhece isso e decide soltar. Quando deixa de implorar atenção. Quando entende que seu valor não se mede pela quantidade de ouvidos que o escutam, mas pela pureza da intenção que o guia. Calar diante da incompreensão não é resignação. É sabedoria. É perceber que, às vezes, o entendimento do outro não chega porque não é o momento, não é a pessoa ou não é o caminho. E enquanto isso, você escolhe preservar sua paz, porque há batalhas que se vencem não lutando, mas se retirando a tempo. E há verdades que só florescem em silêncio quando você para de tentar impô-las. Você não precisa se rebaixar para explicar sua luz. Quem está na sombra não a verá, mesmo que você o ilumine. E quem está desperto não precisará que diga nada, vai senti-lo. Por isso, conserve sua altura. Não apague seu fogo para tornar confortável a escuridão do outro. Não mude sua linguagem para caber na mente que se recusa a se expandir. Não diminua sua força para não intimidar quem ainda não aprendeu a admirá-la. O mundo não precisa que você se explique, precisa que exista incoerência. Porque a coerência inspira mais do que 1000 discursos. E a dignidade silenciosa de quem não se rebaixa tem uma força que ressoa até nos corações que não sabem por quê. Não se rebaixe, nem mesmo para ser amado. Porque o amor que exige que você se reduza não é amor, é dependência. E a compreensão que vem depois da humilhação não é compreensão, é culpa. Mantenha-se íntegro, não por orgulho, mas por respeito à verdade que habita em você. No fim, aqueles que o compreenderem serão os que não pedirão explicações. Olharão para você, verão sua calma e saberão. Porque a compreensão verdadeira não precisa de tradução. Vibra, sente-se, reconhece-se. E para chegar a ela, primeiro é preciso atravessar o deserto de não ser entendido. Só assim, quando finalmente alguém o vir sem que você se esforce, compreenderá que valeu a pena. Se algo dentro de você sentiu paz ao ouvir estas palavras, não ignore. Inscrever-se aqui não é um favor a este espaço, é um compromisso consigo. Significa que você está pronto para parar de se justificar, para viver a partir da sua verdade, sem medo do julgamento ou do olhar alheio. Faça isso agora e compartilhe esta mensagem com quem ainda se sente obrigado a se explicar. Porque, quando uma pessoa se liberta do peso de dar explicações, ensina aos outros que também podem ser livres. Sexta lição estoica. A opinião alheia não lhe pertence. Há um peso invisível que milhões de pessoas carregam todos os dias. O peso do que os outros pensam delas. E o mais irônico é que esse peso nem sequer lhes pertence. Mesmo assim, o carregam como se fizesse parte do corpo uma armadura feita de olhares, julgamentos e expectativas alheias. A alma que vive dependente da aprovação externa não vive. Atua. Cada palavra é medida, cada gesto é calculado, cada decisão passa por um filtro imaginário de aceitação. E, quando finalmente recebe o aplauso esperado, não sente alívio, mas medo. Medo de perder. Marco Aurélio escreveu com frieza estoica: se te perturba a opinião de outro, é porque em ti mesmo dás demasiada importância a essa opinião. Aí está o cerne do problema. Não é o julgamento do outro que dói, mas o valor que você lhe atribui. Não é a crítica que fere, mas o desejo de ser compreendido, valorizado, aplaudido. E, quando esse desejo domina, você se torna escravo das vontades alheias. Cada palavra dita sobre você tem poder,
mas apenas porque você o concede. O sábio entende algo que o resto esquece. A opinião dos outros é vento. Sopra, faz barulho, levanta poeira, mas não muda a essência da rocha. E você, se busca a liberdade, deve tornar-se essa rocha, firme, constante, imutável diante do ruído do mundo. O ser humano teme ser julgado porque confunde opinião com verdade. Mas uma opinião não é um fato. É um reflexo do mundo interior de quem a emite. Quando alguém o critica, não está descrevendo você, mas revelando seus próprios medos, frustrações e limites. A opinião alheia é um espelho quebrado que não reflete sua forma real, mas a distorção de quem o segura. E se você vive acreditando nesses reflexos, acabará fragmentado. Pense em quantas vezes mudou de rumo por causa do que alguém disse. Nas decisões que adiou por medo do que dirão. Nas palavras que não disse, nas ideias que não defendeu, nos sonhos que guardou em silêncio. Tudo por medo de ser apontado. Mas o que ganhou com isso? Valeu a pena trocar sua autenticidade por um instante de aprovação? Essa moeda sempre perde o valor. E quando você percebe, já é um estranho dentro da própria vida. Epicteto ensinava que há coisas que dependem de você e coisas que não. Sua conduta depende de você. Suas decisões, seu julgamento, sua virtude dependem de você. Mas a opinião dos outros pertence ao domínio do incontrolável. E se você entrega sua paz ao que não pode controlar, perde o comando da alma. Sua serenidade fica nas mãos do primeiro que decidir opinar. Por isso, o estoico pratica a indiferença diante do julgamento externo. Não porque não se importe com o mundo, mas porque sabe que não pode construir a vida sobre alicerces que não controla. O que hoje o elogiam, amanhã criticarão. O que hoje o atacam, amanhã imitarão. E você, se for sábio, não se moverá nem um centímetro, porque o aplauso e o desprezo são duas faces da mesma armadilha. Ambas dependem dos outros. A liberdade começa quando você pode caminhar entre a crítica e o elogio com a mesma serenidade. Quando entende que nenhum o eleva, nem o outro o afunda. Quando sua autoestima não oscila com o ritmo dos aplausos, nem se abala com o julgamento. A alma livre não busca agradar. Busca ser justa, coerente, virtuosa. E isso, mesmo que o mundo não aplauda, sempre se sustenta por si só. Sêneca advertia: quem vive segundo a natureza não precisa de testemunhas. Essa frase resume o ideal estoico. Viver de acordo com a razão, com a virtude, com o logos. E fazê-lo sem esperar aplausos. Porque, se sua motivação depende de ser visto, sua força será tão frágil quanto a atenção do público. E o público muda de humor todos os dias. A alma que se liberta da opinião alheia torna-se leve. Deixa de se justificar, de se comparar, de mendigar compreensão. E, nesse desapego, encontra algo mais profundo, a verdadeira paz. Essa paz não é euforia nem orgulho, é equilíbrio. É poder olhar a crítica sem ressentimento e o elogio sem soberba. É entender que nenhuma palavra externa pode defini-lo se sua consciência está em ordem. A opinião dos outros só dói quando coincide com uma dúvida interna. Se alguém o chama de covarde e você sabe que não é, sorri. Mas, se isso o fere, é porque ainda há em você algo que não foi curado. O sábio usa a crítica como espelho, não como corrente. Observa, avalia e se encontra verdade, corrige, se não, deixa passar. Assim transforma o julgamento em ferramenta de crescimento, não em fonte de sofrimento. Imagine por um momento um cenário diferente. Pense em quanta energia recuperaria se deixasse de tentar controlar o que os outros pensam. Se cada palavra negativa o encontrasse tão sereno que não tivesse onde se fixar. Se pudesse caminhar sabendo que o respeito mais importante é o que você se dá. Essa é a liberdade que o estoico busca. Não ser indiferente por orgulho, mas por compreensão. Porque entende que não pode viver bem enquanto sua paz depender do barulho alheio. E se algum dia se perguntar como alcançar isso, comece por este exercício. Antes de reagir a uma crítica ou julgamento, faça uma pausa. Pergunte-se: depende de mim o que essa pessoa pensa?
A resposta será sempre não. Então deixe ir. Não dê poder ao que não pode mudar. Lembre-se, a opinião alheia não é sua carga, é o reflexo deles. E você não está aqui para carregar espelhos quebrados. Há algo profundamente libertador em caminhar sabendo que não tem nada a provar. Nem demonstrar virtude, nem defender sua história, nem justificar suas escolhas. Apenas viver com integridade. Porque, quando sua conduta é reta, o tempo se encarrega de explicar o que as palavras não conseguem. O julgamento se dissolve. A verdade permanece. E a alma, finalmente, descansa. A opinião alheia não lhe pertence. Nem seu peso, nem sua sombra, nem seu ruído. Sua tarefa é continuar construindo seu caminho, fazer o bem sem ostentação, aprender com o erro sem vergonha. O resto são vozes ao vento. E o vento não detém quem sabe para onde vai. Então, deixe que falem, deixe que suponham, deixe que imaginem. Nada disso muda quem você é, porque a opinião se apaga, mas o caráter permanece. E enquanto os outros perdem tempo opinando sobre sua vida, você seguirá edificando em silêncio a única obra que realmente importa, sua alma. 7ª lição estoica. Ser fiel a si mesmo é mais valioso do que ser aprovado. Viver em busca de aprovação é morrer lentamente sem perceber. Porque cada vez que faz algo para agradar, cede uma pequena parte de si. E quando o faz muitas vezes, já não sabe quem é. Apenas sabe o que os outros esperam que seja. Essa é a tragédia de quem vive para se encaixar. Ganha aplausos, mas perde a própria verdade. A alma que busca aprovação esquece a serenidade de agir por convicção. E o preço é alto. Vive dependente do olhar alheio, ansiosa por não decepcionar, temerosa de ser julgada. Essa ansiedade é o eco de uma vida desconectada de si mesma. Sêneca disse com clareza: a quem todos agradam, de todos desagrada. Porque quem vive tentando agradar a todos, acaba sem respeito nem dos outros, nem de si mesmo. Ser fiel a si mesmo não significa ser teimoso ou fechado. Significa não vender seus princípios por um aplauso. Significa poder olhar-se no espelho ao fim do dia e saber que agiu em coerência com seus valores, mesmo que ninguém tenha reconhecido. Porque há algo mais valioso do que a aprovação. A paz de saber que não traiu a própria consciência. Marco Aurélio escrevia: olha para dentro de ti. Ali está a fonte do bem. A fonte não está fora, nem na opinião, nem na multidão. Está dentro, onde habita a razão que o guia, o logos que lhe sussurra o que é certo, mesmo quando o mundo o empurra na direção contrária. Mas, para ouvi-lo, é preciso silêncio, e para mantê-lo, é preciso coragem. Porque ser fiel a si mesmo em um mundo que recompensa a complacência é um ato de bravura. Já percebeu como o medo de decepcionar se disfarça de gentileza? Aceita compromissos que não quer. Cala verdades que o queimam por dentro. Diz sim quando sua alma grita não. E ao fazer isso, afasta-se um passo mais da autenticidade. O estoico, ao contrário, aprende a suportar o peso da desaprovação com serenidade. Porque sabe que ser fiel a si mesmo tem um preço. E esse preço se chama solidão. Mas essa solidão não é castigo, é purificação. É o espaço onde descobre quem é sem o ruído do mundo. Ali não há aplausos, mas há clareza. Não há companhia, mas há direção. E quando consegue permanecer nesse estado, sem necessidade de se justificar, sem urgência de ser aceito, algo muda. Já não busca pertencer, porque já pertence a si mesmo. Epicteto ensinava assim: se queres ser livre, não busques que as coisas sejam como queres, mas quer as coisas como são. Aplicado à aprovação, significa aceitar que nem todos o entenderão. Alguns se afastarão, outros o criticarão, e outros simplesmente permanecerão em silêncio. Mas, enquanto agir com virtude, nenhuma dessas reações o moverá. Porque o sábio não busca agradar, busca ser justo. E a justiça interior começa quando você não negocia sua integridade para comprar aceitação. Quem vive pela aprovação, morre pela crítica. Hoje o aplaudem, amanhã o apontam. E se seu valor depende disso, seu ânimo se tornará um pêndulo constante.
subirá com o elogio, cairá com a desaprovação, até cansar-se desse vai e vem e compreender que a única estabilidade possível nasce de dentro, da alma que diz: faço o que é certo porque é certo, não porque me observam. Ser fiel a si mesmo também significa suportar o mal entendido. Às vezes o mundo chamará egoísmo de autocuidado, frieza de calma, rejeição de limite. Mas, se souber de onde nascem seus atos, não precisará explicá-los. O tempo mostrará o que as palavras não podem. E quando isso acontecer, perceberá algo poderoso. A verdade silenciosa dura mais do que qualquer justificativa. O caminho do estoico não é o do mais amado, mas o do mais íntegro. E a integridade tem um brilho que não precisa de refletores. Às vezes nem se nota no início. Mas, quando os outros buscam refúgio na confusão, no drama ou na inconstância, a pessoa íntegra permanece de pé. Não porque seja superior, mas porque aprendeu a não se trair. E isso, em um mundo de máscaras, é uma forma de resistência. Quando é fiel a si mesmo, até seus erros fazem sentido, porque já não age pela necessidade de agradar, mas pela intenção de aprender. E, quando erra, corrige sem culpa, porque sabe que o erro foi honesto. A culpa, em contrapartida, pertence a quem age contra a própria consciência por medo de decepcionar. Essa é a verdadeira derrota. Trair-se para conservar uma imagem que nem é sua. Você não precisa ser entendido por todos. Apenas ser compreendido por si mesmo. Não precisa de aprovação. Precisa de coerência. Não precisa de aplausos. Precisa de serenidade. Porque, quando seu propósito é sólido, os julgamentos alheios tornam-se ruído distante. E se algum dia duvidar, lembre-se. Ninguém pode lhe dar validação duradoura se você não a concede a si mesmo. Sêneca dizia que o sábio não se deixa levar pela multidão. Não porque despreze os outros, mas porque sabe que a multidão muda de direção a cada dia. E quem tenta segui-la acaba perdido. O sábio caminha sozinho, se necessário, mas seu passo é firme. Sabe que é melhor estar só com a verdade do que acompanhado pela falsidade. E que não há solidão mais dolorosa do que a de quem vive cercado, mas desconectado de si mesmo. A fidelidade a si mesmo não é um destino, é uma prática. Cultiva-se a cada pequena decisão que você toma. Quando escolhe o silêncio em vez da mentira, a autenticidade em vez da aprovação, a calma em vez do impulso. Cada ato coerente é um tijolo no templo da sua alma. E esse templo não precisa ser admirado, apenas habitado. O mundo o empurrará constantemente a escolher entre sua verdade e a aceitação. E em cada escolha, mede-se sua liberdade. Porque ser fiel a si mesmo não é um luxo, é a única maneira de viver sem medo. E quem vive sem medo, torna-se impossível de manipular. Não há poder maior do que esse. Portanto, da próxima vez que sentir a tentação de se justificar, de se suavizar, de fingir para agradar, faça uma pausa. Lembre-se do que perde toda vez que traz sua essência. Lembre-se de que a aprovação é passageira, mas a fidelidade interior deixa marca. E se algum dia ficar sozinho por ter sido fiel a si mesmo, agradeça, esse é o preço mais justo pela paz mais profunda. Porque no dia em que deixar de buscar ser aprovado, descobrirá que sempre foi suficiente. E essa descoberta silenciosa e poderosa vale mais do que todos os aplausos do mundo. 8ª lição estoica. A calma é a melhor resposta diante da incompreensão. Há algo profundamente humano no desejo de ser compreendido. Queremos que os outros vejam nossas intenções, que entendam por que agimos como agimos, que reconheçam a bondade por trás de nossas decisões. Mas o mundo nem sempre está disposto a compreender. E quando a incompreensão chega, dói. Dói porque põe em dúvida a nossa verdade, porque nos confronta com a solidão de não sermos vistos. No entanto, o estoico sabe que não há sabedoria mais elevada do que manter a calma quando os outros não o compreendem. A incompreensão não é uma ofensa, é uma consequência natural da diferença. Nem todos caminharam os seus passos, nem viram o que você viu, nem sentiram o que você sente. Cada mente interpreta o mundo segundo sua história, seus medos e seu nível de consciência.
Exigir que todos o entendam é como querer que todos vejam o amanhecer do mesmo topo da montanha. Alguns ainda estão na noite. E se você reage com raiva a isso, desce também a escuridão. Marco Aurélio escreveu: quando alguém te fizer mal, pergunta-te o que ele considera bom ou mal. Se o compreenderes, sentirás compaixão, não ira. Essa é a raiz da calma. Entender que o outro não sabe o que você sabe. Ele não reage contra você, reage a partir da própria ignorância, da própria ferida, do próprio ego. E sua serenidade não é fraqueza, é domínio. Porque o sábio não busca vencer discussões. Busca não perder a paz. Pense em todas as vezes que se perturbou por sentir-se mal interpretado, por ter sido julgado sem contexto, apontado sem razão. Nessas ocasiões, o instinto foi defender-se, explicar, esclarecer, gritar se necessário. Mas, ao fazê-lo, perdeu algo mais valioso do que a reputação. Perdeu a serenidade. A defesa do ego sempre tem um preço, e esse preço é a calma. E sem calma, tudo mais se transforma em ruído. Sêneca expressou isso com uma lucidez que ainda corta. A melhor resposta à ofensa é a indiferença, porque a ofensa busca a reação, e quando não a encontra, desaparece. A incompreensão funciona do mesmo modo. Alimenta-se da sua resposta. Se você lhe dá energia, ela cresce. Se a observa em silêncio, dissolve-se. A calma é um muro invisível que desarma qualquer ataque. Não porque ignora a ferida, mas porque a transcende. A serenidade diante da incompreensão é uma forma de compaixão. Não para com o outro, mas para consigo mesmo. É escolher não se desgastar em batalhas inúteis. É proteger a mente de um gasto desnecessário de energia. E é também, em sua essência mais pura, uma afirmação de liberdade. Porque, quando você consegue permanecer calmo diante da confusão alheia, prova que seu equilíbrio já não depende do entendimento externo. Epicteto ensinava com firmeza: não é o que acontece que perturba o homem, mas o que ele pensa sobre o que acontece. Quando alguém não o compreende, o que realmente dói não é a incompreensão, mas a crença de que você precisa ser compreendido. Essa crença é a corrente. Quando a rompe, descobre que não precisa convencer, justificar ou traduzir-se. Basta agir com virtude e deixar que o tempo revele a verdade. A calma não é passividade, é estratégia. Porque quem reage por impulso perde o controle. E quem mantém a serenidade domina a situação. Não porque manipula, mas porque escolhe quando falar, como agir e quando se retirar. A calma dá perspectiva. E a perspectiva revela que quase nada do que parece pessoal realmente é. A maioria dos julgamentos que você recebe não fala sobre você, fala sobre quem julga. Há uma força silenciosa em não se defender. Quem o ataca espera uma resposta. Quando não a encontra, enfrenta a si mesmo. Sua serenidade o obriga a escutar-se, a perceber o vazio de seu argumento. E ainda que não o admita, em algum nível ele entende. Não pode controlar quem não reage. Essa é a verdadeira vitória da alma serena. A incompreensão também é uma mestra. Ensina a sustentar-se quando ninguém mais o sustenta, a confiar no próprio caminho mesmo quando o mundo duvida dele. Obriga-o a voltar-se para si, a revisar seus motivos, a purificar suas intenções. Se seu coração está limpo, nenhuma incompreensão o manchará. E se não está, a crítica será seu espelho mais útil. Assim, até a injustiça pode se tornar guia. Quando a alma atinge certa maturidade, aprende a distinguir entre o que precisa corrigir e o que deve deixar ir. Corrija se houver verdade na crítica. Mas se não houver, solte sem ressentimento. Você não precisa ter a última palavra. O silêncio sábio pesa mais do que 1000 explicações. Porque o tempo, esse juiz incorruptível, sempre coloca tudo em seu devido lugar. Pense em um lago. Quando alguém lança uma pedra, a água se agita, mas, se você não interfere, ela volta à calma por si mesma. Sua mente funciona do mesmo modo. Cada julgamento, cada mal-entendido, cada palavra ferina é uma pedra. Se corre para retirá-la,
apenas levanta mais lama. Se espera, a água se clareia sozinha. Isso é calma. Isso é domínio. Sêneca dizia que o sábio deve ser como o médico que ouve o paciente sem contagiar-se da doença. A incompreensão é uma febre coletiva. E apenas quem se mantém sereno pode curar-se sem cair no contágio. Por isso, quando não o entenderem, não reaja. Respire. Lembre-se de quem é. Lembre-se de que seu propósito não depende de que todos o compreendam. A alma forte sabe quando falar e quando calar. E quando cala, não o faz por medo, mas por respeito à própria paz. Porque há verdades que só se entendem quando o ruído termina. E se você escolhe ser o primeiro a silenciar, ajuda o mundo a escutar. A calma não busca ter razão, busca conservar a virtude. Não busca vencer, busca não perder a clareza. Não busca impor, busca inspirar. E nesse equilíbrio, a incompreensão deixa de ser uma ameaça e se torna uma oportunidade. Uma oportunidade de praticar a arte mais difícil de todas, a de permanecer em paz enquanto o mundo arde. Então, quando sentir que não o entendem, não se apresse a explicar, a convencer, a provar. Observe. Lembre-se de que quem grita mais nem sempre tem razão, e que quem cala em paz, às vezes, diz mais do que 1000 palavras. Porque a alma tranquila ensina sem falar. E seu exemplo vale mais do que qualquer argumento. Não tema a incompreensão, abrace-a. Porque, a cada vez que alguém não o entende, o universo lhe dá uma oportunidade de reafirmar-se, de comprovar se o seu caminho é seu, ou depende dos olhos que o observam. E se consegue continuar caminhando com calma, mesmo quando ninguém aplaude, mesmo quando todos duvidam, então já venceu. A calma não é ausência de emoção. É emoção governada pela razão. É o fogo que não se apaga, mas queima sob controle. E quando aprende a mantê-lo assim, nenhuma palavra alheia poderá tocá-lo. Porque o que é sólido dentro de você já não precisa de defesa. 9ª lição estoica. Você não precisa convencer ninguém para ter valor. Passamos grande parte da vida tentando provar que valemos algo. Aos pais, aos amigos, à sociedade, aqueles que um dia duvidaram de nós. E sem perceber, transformamos a existência em um tribunal interminável, onde cada ação é uma prova, e cada olhar alheio, um juiz. Mas há uma verdade tão dura quanto libertadora. O seu valor não aumenta quando o entendem, nem diminui quando o ignoram. O valor que você tem não se negocia, se reconhece. E se você não o fizer primeiro, ninguém o fará. O ser humano tem uma fome profunda de validação. Busca aplausos, aprovação, reconhecimento, porque esqueceu o próprio testemunho interior. Mas o estoico entende que o julgamento mais importante não vem de fora, e sim de dentro. Epicteto dizia com crueza: quem deseja ser admirado já se rendeu. Porque, no momento em que você precisa convencer, cede o poder sobre o próprio valor. E quem entrega seu valor à opinião de outro torna-se um escravo invisível. Quantas vezes você quis explicar suas decisões, seus sonhos, seus caminhos apenas para ser mal interpretado? Quantas vezes precisou disfarçar sua autenticidade para que o levassem a sério? E mesmo assim, não bastou. Porque quem não quer compreender-lo nunca o fará, ainda que lhe ofereça todos os argumentos do mundo. E quem realmente o compreende, não precisa deles. Por isso, o sábio se cala quando o tolo discute, não por soberba, mas porque entende que convencer nem sempre é o mesmo que ensinar. Sêneca escreveu que a virtude não precisa de defensores, mas de praticantes. E tinha razão. Você não precisa justificar o que é correto. O correto se explica sozinho com o tempo, com os atos, com a serenidade que nasce da coerência. Toda vez que sentir o impulso de convencer, lembre-se, o ruído não prova verdade, apenas desespero. A alma em paz com o próprio caminho não tem pressa de ser compreendida. O desejo de convencer nasce do medo. Medo de ser rejeitado, de ser ignorado, de não ser suficiente. Mas todo esse medo é ilusão. Ninguém pode rejeitar o que você realmente é, apenas a imagem que tem de você. E essa imagem não é você. Você é a quietude por trás da palavra,
o motivo por trás do ato, a essência por trás do personagem. Quando se lembra disso, o medo se dissolve e o silêncio se torna seu melhor aliado. A necessidade de convencer também revela apego. Apego à aceitação, ao prestígio, ao reconhecimento. O estoicismo ensina a soltar esse apego com elegância. Porque o reconhecimento é uma sombra, uma consequência, não uma meta. Quem faz o bem esperando gratidão não age com virtude, mas com interesse. E quem defende sua verdade esperando que acreditem nela, ainda não confia nela. A verdadeira convicção não busca testemunhas. Pense nas pessoas que você mais admira. Provavelmente não são as mais falantes nem as mais visíveis. São as mais firmes. As que não explicam, não discutem, apenas vivem conforme o que acreditam. Seu valor não está em convencê-lo, está em inspirá-lo. E isso só acontece quando há coerência entre o que se pensa, se diz e se faz. A coerência não grita, brilha, e sua luz, mais cedo ou mais tarde, alcança a todos. Marco Aurélio, imperador e filósofo, conviveu com traições, calúnias e críticas, e jamais tentou se defender de cada rumor. Sabia que o tempo e a serenidade são juízes mais justos que as palavras. Escreveu: a melhor vingança é não se parecer com quem te fez mal. E podemos acrescentar: a melhor forma de convencer é não tentar. Porque nada convence mais do que a calma de quem não precisa provar nada. Quem vive para convencer está em guerra com o mundo. Cada discordância é uma ameaça, cada crítica uma ferida. Mas quem vive em coerência está em paz consigo mesmo. Pode ouvir a crítica sem se abalar, porque sabe que a verdade não depende de volume. Pode aceitar o desacordo sem raiva, porque entende que o entendimento não é obrigação, é privilégio. E pode seguir adiante sem ressentimento, porque sabe que seu propósito não precisa de testemunhas. Às vezes, o silêncio é o argumento mais poderoso, porque obriga o outro a ficar sozinho com seus próprios preconceitos. E preconceitos, sem oposição, desmoronam sozinhos. Você não precisa gritar o seu valor. Viva-o. Não precisa explicar-lo. Encarne-o. O caráter sempre pesa mais do que o discurso. Ser incompreendido não é castigo, é consequência natural de ser autêntico. Se todos o entendem, provavelmente você não está sendo você. A autenticidade divide, porque a maioria prefere a comodidade do comum à verdade do diferente. Por isso, quem deixa marca não é quem convence, mas quem permanece fiel a si mesmo, mesmo sem aplausos. Convencer desgasta, mas a serenidade alimenta, e chega um momento em que você aprende a escolher suas batalhas. Deixa de tentar mudar a mente do outro e passa a cuidar para manter a sua em paz. O sábio não busca ter razão, busca estar em harmonia com a natureza das coisas. E isso inclui aceitar que alguns jamais verão o que você vê. Se sua intenção é justa, não precisa defender. Lá, se seu propósito é nobre, não precisa de aprovação. E se sua alma é reta, não precisa de testemunhas. A verdade se sustenta sozinha, e o falso desaba mesmo que 1000 vozes o gritem. Por isso, não tema não convencer. Tema apenas agir contra sua consciência. A liberdade mais profunda nasce quando você já não precisa que acreditem em você. Quando pode seguir adiante sem ser compreendido, sem buscar validação, sem medo de ser julgado. Nesse ponto, sua vida deixa de ser explicação e se torna afirmação silenciosa, uma declaração de integridade perceptível no seu passo, no seu olhar, na sua paz. Não se esqueça. As pessoas mudam de opinião, os julgamentos se apagam, as etiquetas se gastam, mas sua serenidade, se bem cultivada, permanece. E chegará o dia em que aqueles que não o compreenderam cruzarão seu caminho e entenderão tudo sem necessidade de palavras. Verão sua calma, sua coerência, sua constância e reconhecerão mesmo em silêncio que o tempo lhe deu razão. Mas então, isso já não importará. Porque, quando você deixa de convencer, já não precisa vencer. E quando já não precisa vencer, finalmente pode viver. Viver sem o peso das expectativas, sem o ruído das vozes externas,
sem a urgência de explicar quem é, apenas sendo. E isso, em sua simplicidade, é o maior triunfo de todos. Portanto, pare de tentar convencer. Faça o que é certo, mesmo que ninguém aplauda. Caminhe em silêncio, mesmo que ninguém o entenda. Porque cada passo fiel a si mesmo vale mais do que 1000 discursos para ser aceito. E quando alcançar isso, perceberá algo que mudará sua vida. Não há argumento mais poderoso do que a serenidade de quem já não precisa provar nada. 10ª lição estoica. A liberdade começa quando você para de justificar a própria existência. Chega um ponto na vida em que você se cansa. Cansa de explicar por que escolheu o próprio caminho, por que mudou, porque já não se interessa pelas mesmas coisas de antes. Cansa de justificar os silêncios, os limites, as decisões. E esse cansaço não é fraqueza, é sinal de evolução. Porque quando já não sente necessidade de se justificar, é porque finalmente compreendeu o essencial. Você não está aqui para ser compreendido, está aqui para viver em coerência. O mundo educa para prestar contas de tudo. Desde criança, aprende a explicar por que chora, por que se cala, por que não se encaixa. Aprende a pedir permissão para ser você. E nesse processo, torna-se especialista em se desculpar por existir, por ser diferente, por pensar de outro modo, por escolher outro ritmo. Mas chega um dia, se tiver sorte e coragem, em que desperta e diz: basta. Basta de pedir perdão por ser quem sou. Basta de tentar convencer o mundo de que minha forma também é válida. Nesse dia, começa a verdadeira liberdade. A liberdade não chega quando faz o que quer, mas quando já não sente a obrigação de explicar. Quando age a partir do seu centro, sem medo do mal-entendido, sem urgência em se justificar. Quando entende que o silêncio pode ser uma declaração poderosa. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a alma torna-se invencível quando se contenta em ser o que é. E é exatamente isso que somos. Almas buscando reconciliar-se com a própria forma, sem adornos, sem desculpas, sem discursos. Você não precisa justificar sua existência a ninguém, porque sua existência já é justificativa suficiente. Você está aqui, e isso basta. É parte da ordem do universo. Uma centelha do Logos, um fragmento de razão e matéria que respira, sente e pensa. O simples fato de estar já cumpre uma função no todo, ainda que o mundo não perceba. Tentar explicar isso a quem não enxerga além da superfície é como tentar descrever o mar com uma gota. Impossível. Epicteto dizia: não tentes fazer com que as coisas aconteçam como queres, mas deseja que aconteçam como acontecem. Isso inclui como veem, como julgam, como o entendem. Quando você para de forçar a compreensão alheia, recupera a energia antes gasta em sustentar uma imagem. E essa energia volta a você transformada em paz. Porque já não precisa provar que merece estar aqui. Você já sabe. Quem vive se justificando, vive na defensiva. E quem vive na defensiva, não vive. Sobrevive. Está preso em uma guerra invisível contra o julgamento dos outros. Cada gesto, cada palavra, cada escolha se torna um campo de batalha entre a autenticidade e o medo. Até que um dia entende que ninguém pode conceder permissão para ser, que a validação que busca não se encontra fora, mas dentro, no momento em que diz com serenidade: não preciso explicar meu caminho a quem não caminha comigo. A justificação constante é uma forma de escravidão emocional. A alma livre, ao contrário, age com coerência e guarda silêncio. Não por desprezo aos outros, mas porque entende que o valor de uma vida não se mede em argumentos, e sim em ações. Sêneca o disse com a precisão de quem já havia entendido. Uma vida boa não precisa de defesa, é seu próprio elogio. O sábio não discute sua virtude e demonstra-a vivendo. A necessidade de justificar-se nasce do medo de perder amor, respeito ou pertencimento. Mas o que se perde quando se é fiel a si mesmo nunca foi realmente seu. E o que permanece depois do silêncio, isso sim é. Quando você escolhe parar de explicar quem é, o mundo reage. Alguns se afastam,
Outros o julgam. Uns poucos ficam. E esses poucos, os que permanecem sem exigir máscaras, valem mais do que toda a multidão que só o queria enquanto fingia. Deixar de justificar a própria existência não é arrogância, é maturidade. É compreender que não precisa ser compreendido para estar certo. É saber que não há castigo na rejeição, mas direção. Cada vez que alguém não o entende, o universo o está guiando de volta a si. Porque a alma que se justifica se dissolve. E a que se mantém firme, mesmo tremendo, se fortalece. Pense em quantas vezes suavizou sua verdade para não incomodar. Quantas vezes se calou para evitar conflito, sorriu para não parecer frio, aceitou para não parecer difícil. E em cada uma dessas vezes, algo dentro de você encolheu. Algo se apagou lentamente. Essa é a conta de viver para agradar. Paga-se com autenticidade. Mas também chega o momento de pagar a dívida oposta. A de ser você, mesmo sem aplausos. A liberdade autêntica é silenciosa. Não precisa ser anunciada. Não diz olhe para mim, diz aqui estou. E esse aqui estou não pede permissão nem oferece desculpas. Apenas se sustenta. Apenas respira. Apenas vive. A alma livre não precisa explicar sua direção, porque sabe que quem precisa entender, lá não o fará pela razão, mas pela própria evolução. E essa evolução não se força, se espera. Quando alcança essa liberdade, mudam suas relações, sua forma de falar, até sua respiração. Você deixa de correr para provar e começa a caminhar para desfrutar. Deixa de preencher silêncios com explicações e passa a preencher-los com presença. Deixa de pedir perdão por seus limites e começa a defender-los com calma. Já não sente urgência em ser entendido, porque entende que a incompreensão é parte do preço da autenticidade. O sábio não busca aprovação nem permissão. Busca apenas agir com virtude. E, quando age assim ainda que ninguém o veja, que ninguém o aplauda, que todos o julguem, permanece em paz. Essa paz é seu escudo e seu testamento. A liberdade de não se justificar não o isola, o centra. Transforma-o em um farol silencioso no meio do ruído do mundo. E aqueles que buscam clareza, cedo ou tarde, acabam encontrando-o. Porque nada atrai mais do que a serenidade de quem não precisa convencer. Nada impacta mais do que a dignidade de quem se mantém firme em sua verdade. E nada inspira mais do que o exemplo de quem simplesmente vive sem se desculpar por existir. Portanto, pare de explicar, de se traduzir, de pedir permissão. Sua existência não requer defesa, apenas presença. Viva de modo que seus atos falem por você. Que sua calma seja sua declaração. Que sua coerência seja seu argumento. E que seu silêncio seja a resposta mais poderosa a um mundo que grita sem ouvir. Porque, no dia em que entender que não precisa justificar sua existência, nesse dia deixará de viver para os outros e começará, enfim, a viver para si. Quando você já não precisa explicar, a vida se organiza. Há noites em que a mente não se apaga. Revê conversas passadas, ensaia respostas que nunca deu, redige explicações que ninguém pediu. A alma busca justiça no entendimento, como se ser compreendido fosse um alívio. Mas não é. Porque o que realmente dói, não é que não o entendam, e sim que você continue acreditando que isso é necessário. E quando entende isso, algo dentro de você muda para sempre. Você para de redigir discursos mentais. Para de justificar as próprias feridas. Para de falar com fantasmas. E começa a ouvir, finalmente, o silêncio que antes evitava. Esse silêncio em que já não há público, nem juízes, nem aplausos. Apenas você, apenas a sua voz, nua, sem argumento nem defesa. E então enxerga com clareza. Não precisa explicar quem é, porque quem é já está completo mesmo quando ninguém o compreende. A alma madura não precisa de testemunhas. Aprendeu que seu propósito não depende de aprovação, e sim de coerência. E que a coerência não se constrói com palavras, mas com atos silenciosos que se repetem dia após dia, mesmo quando ninguém o celebra. A alma madura não reage ao julgamento alheio, porque já não vive de empréstimo.
Já não se alimenta de validações momentâneas, mas de uma paz profunda que não precisa ser aplaudida. Há algo quase sagrado na decisão de parar de explicar. Não é desinteresse, é sabedoria. É o reconhecimento de que você já não precisa convencer para existir, nem justificar para ser aceito. Quem quiser entender, o fará com o tempo, e quem não puder continuará falando a linguagem do ego. E você, em vez de entrar no ruído, escolhe retirar-se para o espaço da calma, porque entende que a mente que se defende constantemente nunca descansa, e que apenas quem deixa de lutar contra a incompreensão pode encontrar verdadeira serenidade. Parar de explicar não é afastar-se do mundo, é reconciliar-se com ele. É aceitar que os outros têm direito à própria percepção e que você tem direito à sua paz. É compreender que nem todos conseguirão ver a verdade que o guia e que não é sua tarefa abrir-lhes os olhos, mas manter os seus limpos. É viver sem o peso da correção constante, sem a necessidade de persuadir. E isso, paradoxalmente, o torna mais convincente. Porque nada inspira mais confiança do que quem já não precisa ter razão. Cada vez que você escolhe não se defender, reafirma sua liberdade. Cada vez que escolhe não explicar, expande a alma. E cada vez que escolhe o silêncio em vez do argumento, demonstra que já não está em guerra com o mundo, mas em paz consigo mesmo. O sábio sabe que a verdade tem o próprio ritmo. Não precisa ser proclamada para ser certa. Não precisa ser aceita para existir. A verdade é paciente, e o tempo é seu melhor aliado. Então, confie. Deixe que seus dias falem por você. Deixe que suas decisões mostrem o que suas palavras já não querem explicar. E verá como a vida, sem tanto ruído, começa a se alinhar sozinha. Talvez aqueles que o mal interpretaram um dia o vejam no futuro e compreendam. Mas, até lá, você já não precisará disso. Porque a verdadeira redenção não chega quando o outro o entende, e sim quando você já não busca que ele o faça. Essa é a diferença entre a alma livre e a alma dependente. A primeira age com serenidade, a segunda com necessidade. Quando você aprende a viver sem se justificar, algo extraordinário acontece. Sua energia retorna. Toda a que gastava em explicações, em convencer, em ser aprovado, volta para você. E com ela voltam a clareza, o foco, a força. Você deixa de olhar para fora e volta a olhar para dentro. E ali, nesse espaço íntimo onde só você existe, redescobre o que havia perdido. A sensação de que sua vida lhe pertence. A liberdade, então, não é um grito. É um suspiro. É uma respiração tranquila depois de anos de tensão. É o instante em que você entende que tudo está bem, mesmo que ninguém o diga. É aceitar que nem todos os caminhos se explicam e que a verdade nem sempre precisa de testemunhas. E que, no fundo, apenas a alma serena pode caminhar leve em um mundo que exige ruído. Sêneca escreveu: quem está em paz consigo mesmo vive em paz com o universo. E esse é o objetivo. Não convencer, não ser entendido, não ter razão, mas viver em paz. Viver sem urgência, sem drama, sem peso. Viver sabendo que cada passo fiel à sua verdade é justificativa suficiente para existir. Viver sabendo que já não precisa se defender porque já não está sendo atacado. Viver, simplesmente, com a calma de quem não precisa provar que vive bem. Então, hoje, solte a necessidade de explicar. Não porque não possa fazê-lo, mas porque já não precisa. Deixe que seus silêncios digam o que suas palavras já não querem dizer. Deixe que sua presença baste. E permita que o universo se encarregue de mostrar, à sua maneira e no seu tempo, o que você sempre soube. Que a paz chega quando, enfim, você para de justificar sua existência e começa, sem culpa, a viver. Porque, quando você deixa de dar explicações, tudo muda. E o que muda não é o mundo, é você. Você, enfim, livre. Você, enfim, completo. Você, enfim, em silêncio, mas mais eloquente do que nunca. Sua voz é essencial aqui. Cada reflexão fortalece e eleva nossa comunidade, refletindo o verdadeiro valor de cada indivíduo e contribuindo para nossa identidade estoica compartilhada.
A reflexão que receber mais apoio será fixada como estandarte desta comunidade de mentes estoicas. Uma comunidade que não foge da dor, mas a atravessa com coragem, com sabedoria, com honra. Nos vemos em nosso próximo encontro em Estoicismo para Vencedores, onde continuaremos explorando as riquezas da sabedoria estoica aplicada à vida moderna. Agora, aproveite a oportunidade de se aprofundar no estoicismo com novas sessões recomendadas do podcast. Siga-nos para não perder nenhuma reflexão que poderia ajudá-lo justamente naquele momento em que sentir que tudo o supera. Todas as segundas, quartas e sextas, publicamos episódios pensados para acompanhá-lo quando a vida pesa, quando é difícil manter a calma, quando você precisa de uma palavra que o lembre de quem você é. Não nos seguir é arriscar-se a perder justamente aquela lição que poderia devolver a paz que você tanto busca. Até que nos encontremos novamente, lembre-se, você é o único dono da sua percepção, o criador da sua paz e o guerreiro da sua própria batalha. Este é o legado do estoicismo, a arte de ser invencível.